Estamos de volta com o Você Feliz e agora a gente vai falar sobre saúde. Você já ouviu falar, Paulo, em disbiose intestinal ou síndrome do intestino irritável? É verdade, né? Eu acho que a síndrome causa a desbiose ou a desbiose causa a síndrome, né? A gente vai saber a partir de agora, porque a gente está recebendo aqui o nutrólogo Diego Costa. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Boa tarde, né? Boa tarde. Então, né, é um assunto que ainda causa algumas dúvidas, né? Então vamos esclarecer de fato o que é a desbiose e o que é a síndrome do intestino irritável. Na verdade, a desbiose é um desequilíbrio na nossa flora, no caso da desbiose intestinal, porque a gente pode ter desbiose em várias partes do corpo. A desbiose intestinal, propriamente dita, ela é um desequilíbrio da flora bacteriana, das bactérias boas e as bactérias ruins. E esse desequilíbrio é que causa a desbiose, né? Tá aí, então fica bem ligado se vocês tiverem alguma dúvida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas, o que causa. E aí se você realmente identificar que você tem esse problema, né, e quer saber qual a melhor maneira de fazer o tratamento, pode enviar para o nosso WhatsApp 981056955. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre os sintomas. Como é que eu sei que eu tô com a síndrome do intestino irritável? No caso, aquele paciente que tem dificuldade em evacuar, aquele paciente que come e tem aquele empachamento, aquelas pessoas que muitas vezes elas... Não sei se vocês já ouviram falar naquelas pessoas em que dizem que fica com prisão de ventre e ficam irritadas. Então, são vários sintomas, especificamente mais direcionados ao tubo gastrointestinal e sintomas inespecíficos. Então, os mais variados possíveis que podem causar, né? Agora, o que de fato são essas causas, né? O que acontece nesse desequilíbrio aí? O que ocorre é que devido à má alimentação nossa, né, a gente não consegue fazer com que essas bactérias elas se alimentem de fibras e coisas boas. Então, o açúcar branco, a alimentação industrializada, o próprio estilo de vida, mau estilo de vida, na verdade, né, fazer com que a gente não tenha essa flora bem restaurada. E isso faz com que a gente tenha esses sintomas. Muitas vezes a pessoa tem um dia a dia muito estressante, tem uma alimentação corrida e não dá para se alimentar de forma adequada. E aí vai passando um dia, dois, aquele estresse, tudo isso contribui para que ocorra a desbiose, né? Então, a alimentação, gente, tem tudo a ver. Às vezes você acha que não, que tá tudo certo. Verdade. Ou então você acha que é uma coisa que você comeu, né? Muitas pessoas confundem com intolerância à lactose, com alergia. Hoje em dia veio à tona alguns desses assuntos porque muitas pessoas estão estudando essa questão, mas a intolerância à lactose, a intolerância à soja, a outras proteínas e alimentos alergênicos são confundidos com a desbiose, por mais que muitas vezes esses alimentos também causam desbiose a longo prazo, ou seja, é um pouquinho de veneno que a gente vai botando no nosso corpo a cada dia e isso ao longo do tempo vai ocorrendo a desbiose. Ótimo, então você pode exemplificar para a gente que alimentos a gente deve evitar, por exemplo? Açúcar branco, né? Açúcar branco, eu vou falar sobre os carboidratos refinados, né? Então, hoje em dia se fala muito na questão de algumas dietas onde a gente tem uma carbofobia, certo? E, infelizmente, isso é uma realidade, porque o carboidrato é um macronutriente extremamente essencial para a nossa sobrevivência, mas que tipo de carboidrato? Então, de fato, o açúcar branco, a ingestão de bebida alcoólica excessiva, comidas industrializadas, corantes, tudo isso contribui para que essas toxinas causem essa desbiose. Ok, se vocês tiverem alguma perguntinha, pode mandar, estamos ao vivo, nosso WhatsApp é o 981056955. Agora vamos falar um pouquinho sobre os lactobacilos vivos, para que servem, vamos deixar o pessoal aí sabendo tudo sobre isso. Os lactobacilos, na verdade, são bactérias benéficas, são bactérias gram-positivas anaeróbicas, são bactérias propriamente ditas da flora intestinal e que apenas é um tipo de bactéria que povoa o nosso intestino. Por ser mais conhecida como algumas bebidas fermentadas, e muito se fala hoje do kefir, da kombucha, são alimentos que fazem com que a colonização intestinal renove. Então aí os lactobacilos eles se prevalecem nas bactérias maléficas e negativas e
promove um bom equilíbrio intestinal. Por isso que a gente vê naqueles kombuchas, né, os negocinhos vivos são eles, né? Exatamente. Então, que é tão estranho, né, a pessoa verdade. tomar, mas aos poucos a sociedade vai se acostumando, vai aprendendo cada vez mais. Até né? porque essas bebidas são feitas através de processo de fermentação. Então são bebidas que, de certa forma, eles têm um pouco de gaseificação. Então ao paladar às vezes não é tão agradável, mas assim, é extremamente importante para o nosso bem-estar. Tem uma perguntinha aqui da Joana, lá do Alecrim, e ela quer saber se a síndrome do intestino irritável é a mesma coisa de que gastrite ou refluxo. Não. A síndrome do intestino irritável, na verdade, ela é uma patologia propriamente dita do intestino, uma doença autoimune do intestino. A gastrite, outras esofagites, inflamações no estômago, na verdade. Então, apesar de ter o mesmo trato gastrointestinal, ela não é a mesma coisa, né? A gente falou já sobre não ir ao banheiro, né? Aquelas pessoas que têm probleminhas no intestino, enfim, essa dificuldade. Mas com relação ao oposto, quem vai demais, né? Como é que funciona essa coisa do intestino? Qual é o normal durante o dia? Quantas vezes ir ao banheiro? Até quantas vezes é normal? Certo. É importante a gente falar que todas as vezes que formos ao banheiro, a gente perde um pouco da nossa flora, por isso que essa flora ela tem que ser restabelecida todos os dias. Você não consegue, por exemplo, usar um pool de lactobacilos, fazer uma alimentação bem adequada por um determinado período de tempo e parar. Porque nós evacuamos todos os dias. Considera-se normal de 3 a 5 evacuações, mais do que isso é patológico. Ok, tem mais uma perguntinha aqui, mas agora a gente vai para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. É o tempo de você mandar a sua pergunta para o 98105-6955. A gente volta daqui a pouco. Já estamos de volta com Você Feliz e a gente está falando sobre saúde, tá? Desbiose, você conhece, tem alguma dúvida? É só participar com a gente através do nosso WhatsApp 98105-6955. Já estão chegando algumas perguntinhas aqui e a gente já vai começar a partir de agora, tá? Quais são os tratamentos mais indicados para esses casos? Hoje a gente tem vários tratamentos indicados, desde a reposição da flora através do pool de lactobacilos personalizado, que a gente manda manipular de acordo com cada patologia. E o melhor tratamento é a alimentação. A alimentação adequada, equilibrada, rica em vegetais verdes, rico em fibra. A ingestão de água é muito importante. E pode, num caso mais grave, até fazer um transplante fecal. Mas isso é em casos mais graves. No caso, se a pessoa não se cuida, né, num determinado período, pode chegar a esse caso mais grave, é isso? Sim. Mas esse tratamento fica reservado a pacientes críticos, pacientes de UTI, pacientes bem debilitados, né? Sim, entendi. E a desbiose ela também está relacionada com essa questão da deficiência de algumas vitaminas, né? Você pode explicar melhor para a gente? Sim, claro. O nosso trato gastrointestinal é a parte que absorve todos os nutrientes, todos os macros e micronutrientes, na verdade. Então, a primeira porção, o primeiro metro do duodeno, que é o intestino delgado, é a parte mais rica do nosso aparelho digestivo. E é onde assim, se absorve todas essas vitaminas, proteína, toda essa parte de minerais, tudo isso. Porém, quando você tem um desequilíbrio, onde você muda pH, onde você muda a parede do intestino por vilosidades, que são as células onde é absorvido esses nutrientes, realmente a absorção dessas vitaminas, minerais é prejudicada, né? E acaba que pode acarretar outras doenças. E aí, gente, tem algum detalhe importante, tem um detalhezinho bem importante, né, que muitas vezes as pessoas não dão importância, acham que não tem nada a ver, que é a questão emocional. Mas se enganam, né, porque tem tudo a ver, tá ligada também, então, a questão da ansiedade, da depressão, com a desbiose? Sim, com certeza. Hoje considera-se o intestino como o nosso segundo cérebro. Pra vocês terem uma ideia, 90% da serotonina produzida no nosso corpo vem do intestino, através de mecanismos onde a gente tem um eixo que é intestino-cérebro e a gente consegue ter esses mecanismos onde a deficiência de lactobacilos, de microbiota intestinal equilibrada, pode acarretar numa deficiência de serotonina. E aí a gente pode ter como a depressão, a gente pode ter ansiedade, a gente tem compulsão alimentar, entre outras patologias psiquiátricas. Chegou mais uma pergunta aqui, o nosso telespectador quer saber, gostaria de saber se isso acontece independente da idade e pode também ser em crianças?
Sim, claro, isso dependente da idade. Obviamente, quanto mais idade, menos absorção de nutrientes o idoso vai ter, mas isso é de qualquer idade. Tá aí, gente, muito bacana essa entrevista, né? Esse bate-papo, a gente está falando sobre saúde, mais especificamente sobre a disbiose. O nosso WhatsApp é o 981056955. Agora a gente falou sobre a questão da flora intestinal. É possível recuperar, né? Sim, através de um pool de lactobacillus por ingesta alimentar personalizado, através da alimentação, a gente consegue sim recuperar essa flora intestinal. Uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui foi que o uso crônico de antibióticos destrói completamente a flora intestinal. Então é muito comum que o paciente, após o uso de antibiótico, por um período curto, ele vai ter um desequilíbrio e evoluir com a diarreia ou com alguma outra coisa. Chegou mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora, ela diz assim, queria saber por que passo 3 dias sem ir ao banheiro, depois dá uma dor muito forte na barriga, com suores frios e sensação de desmaio. Certo. Na verdade, a gente tem que fazer uma avaliação mais direcionada e personalizada dessa paciente, mas assim, uma coisa é sabida pelo relato dela, o hábito intestinal dela não é regular, e isso já gera um prejuízo. Então eu orientaria que melhorasse a alimentação, aumentasse a quantidade da ingesta de fibra e de líquido, de água propriamente dito. Tem outra perguntinha aqui da Joelma, o uso de laxante pode causar disbiose? Sim. O laxante, na verdade, ele provoca uma hipercontração do intestino e faz com que aquele paciente que é constipado tenha um trânsito intestinal mais fluido. Porém, o uso corriqueiro desse laxante vai acarretar, sim, numa disbiose. Porque eu falei antes, todas as vezes que nós evacuamos, nós perdemos parte da nossa flora. Então, se essa flora não for recuperada, ela vai ter um prejuízo. Tem mais uma pergunta aqui. Onde se pode encontrar esse tipo de atendimento? Esses profissionais que podem atender são os gastros, os proctologistas, a parte da nutrologia. A gente atende esses pacientes e, graças a Deus, a gente está conseguindo ter uma boa resposta, porque esses pacientes eles estão em busca de tratamentos mais naturais. As pessoas estão cansadas de uso crônico da medicação. Então a gente consegue recuperar, em alguns casos, esses pacientes com um pool de lactobacillus e com o equilíbrio da alimentação. Então não é que vai ter uma cura para sempre. Há esse tratamento, né, que a pessoa vai ter que ficar fazendo, porque claro que depende da ingestão, da alimentação, depende dela mesma, a gente pode dizer assim, né? Obviamente, assim, o paciente que ele não permanece em estado disbiótico por muito tempo. A partir do momento que ele trata, ele faz essa manutenção, ele consegue viver bem em vida normal. Sim. Ótimo. Então, gente, se você tem alguma pergunta, aí dá tempo de mandar, tá bom? É no 981056955. Tem gente aqui perguntando qual é a dieta mais indicada, né, a se fazer. Vamos repetir novamente, né? Quais são os alimentos que a gente deve ingerir? Na verdade, não existe uma dieta indicada para a disbiose. O que a gente faz são recomendações que minimizam esses problemas, como, por exemplo, a ingesta de açúcar fino, carboidratos refinados, a ingesta de bebida alcoólica em excesso e industrializados, alimentação industrializada. Então não tem segredo. Para viver bem, tem que se ter uma alimentação variada, rica em carnes, leite, legumes, uma alimentação bastante rica em frutas e assim, isso vai fazer com que essa flora ela vai ser reestruturada e vai ser recomposta diariamente. A gente tem que lembrar que essa reconstituição é diária. E aí os exercícios físicos, eles também podem interferir nessa melhora, nessa vida mais saudável, né? Um conjunto, na verdade, né? Sim. A atividade física ela é estimuladora da motricidade do intestino. Então, é fundamental que a pessoa que tenha, porventura, dificuldade de ir ao banheiro, ela faça uma caminhada, ela faça uma atividade física. Hoje não se estipula uma atividade física padrão. É o que o paciente ele tem prazer em fazer, desde que ele se proponha a parar naquele momento do dia dele e fazer uma atividade que lhe dê prazer. Então, a atividade física sim ajuda porque ela estimula o trânsito gastrointestinal. Tem mais uma pergunta interessante também, né, que eu acho que a gente ouve bastante falar. Quantos litros de água por dia é mais indicado a gente tomar? Certo. Tem uma média? Se tem uma média de 2 litros por dia diário, mas esse cálculo ele é feito basicamente através do peso.
Eu não posso pedir que uma paciente com 60 ou 50 e poucos quilos tome 2 litros de água, a mesma quantidade que uma pessoa que pesa 80, 90 quilos. Então essa é uma média que a gente estipula para orientar a população no modo geral. Uma coisa que também é muito importante se falar é a questão de que horário a gente vai tomar esse líquido. Então, dividir esse líquido pela manhã, à tarde e à noite. Evitar que faça a alimentação junto com o líquido, ou seja, toma meia hora antes da refeição e 45 minutos ou uma hora após a alimentação, porque isso vai impactar na digestão também. E assim, a hidratação para a questão da desbiose é muito importante. Quando se come mais fibras, essas fibras, se não houver a quantidade adequada de água, ela vai fazer uma constipação também. Então não é o fato só de comer fibras, então é muito importante a questão da água. Ainda falando sobre água, a nossa telespectadora perguntou, gostaria de saber se a água gaseificada é boa ou ruim? Depende. A água gaseificada hoje ela vem caindo em moda por usuários de qualidade de vida e quem quer melhorar a qualidade de vida como substituto do refrigerante. Então é uma boa opção. Então a gente tem que ver. Mas também a água gaseificada ela pode fazer uma distensão abdominal. Então a gente vai ter que personalizar a indicação para cada tipo de paciente. No modo geral, se essa água gaseificada não for algo que vá substituir 100% a sua água, não tem problema, porque não pode fazer com que a pessoa beba exclusivamente água com gás. Agora, existe muito essa questão dos alimentos que a gente consome, né? Por exemplo, tem muita gente que diz que mamão é bom, né, para você ir ao banheiro, ou então banana para você não ir. Isso é mito ou realmente vai influenciar? Não, influencia, na verdade. Cada fruta, cada alimento, na verdade, ela tem um teor de fibra. Algumas têm mais, algumas têm menos. Então, esse tipo de alimentação realmente influencia. Não é preditivo, não é obrigatório. Algumas pessoas não têm sentem tanto, outros já sentem mais, mas assim, tem alguma relação sim. E aí tem gente perguntando aqui onde é que é possível ter atendimento. Hoje eu atendo no meu consultório, que é através do número 441-415541. Tenho a minha rede social, que é o @Dr. Diego Costa, Diego com Y, que as pessoas podem estar lá acessando e tirando essas dúvidas e entrando em contato comigo. A nossa telespectadora Luciene perguntou se a carne vermelha faz mal. Não, a carne vermelha ela não faz mal. A proteína de origem animal ela é fundamental no cardápio do ser humano. Porém, o excesso ela pode causar alguns problemas que vão dificultar essa digestão. E isso sim, se for um excesso de carne vermelha, sim haja um prejuízo. Ótimo, então. Chegou mais uma perguntinha aqui. Tem muita gente ainda falando sobre essa questão dos alimentos, né? Vamos reforçar novamente quais os alimentos que a gente deve evitar e quais os alimentos até mais acessíveis para a população, que ela gostaria de saber isso aí, para restaurar a nossa flora. Certo. A gente deve evitar açúcar refinado, farinhas brancas, bebidas industrializadas, o excesso de bebida alcoólica. Tudo isso, se o próprio telespectador já começar a tirar isso gradativamente, ele já vai sentir uma melhora no seu trânsito intestinal. Agora, comendo mais fibras, mais folhas verdes, frutas in natura, tudo isso está acessível à população. E são medidas que fazem com que você possa ter uma boa flora intestinal. E o chocolate? O chocolate faz mal? A gente está chegando agora no período de Páscoa, Chegou uma pergunta agora. E o chocolate é um vilão? Gente, é Páscoa. Tem gente que se acaba de comer ovo de Páscoa, né? E depois sai aí fazendo, né? Não sai do banheiro, fica lá no trono, vira rei. Na verdade, o chocolate ele é um ótimo alimento, desde que a gente saiba a origem desse chocolate e a quantidade. A gente fala o seguinte, que sua comida seja seu remédio. Então, se você vê uma pessoa que tem uma boa alimentação, é uma pessoa que faz atividade física, se alimenta de forma variada e bem diversificada, você pode se dar ao prazer de comer seu chocolate. Porém, eu particularmente indico chocolates com percentual de cacau um pouco maior, certo? Que aí, você não está só comendo o chocolate, mas assim você está trazendo algum benefício dele. E aí o chocolate acima de 60% de cacau, ele é o mais indicado. E o café? Tem gente aqui perguntando sobre o café.
Certo, o café hoje em dia é um alimento que ajuda muito os atletas, é um suplemento alimentar, na verdade. A gente tem cafés hoje de várias formas, em cápsula, em pó, e o café traz ótimos benefícios para o sistema nervoso central. De certa forma, para os pacientes não interfere tanto na disbiose, não provocam a disbiose, mas sim, se esse paciente tiver um problema gastrointestinal, como a gastrite, como a úlcera, como algum problema no estômago, aí isso vai trazer malefícios. Mas o café é uma excelente alimentação. Só para a gente finalizar, aproveitando já que falou de café, tem gente perguntando se o cappuccino para gestante faz mal. Não, não faz mal. O que a gente evita, inclusive, é o uso do leite em ser humano. Pra vocês terem uma ideia, o ser humano, nós somos a única espécie que tomamos o leite de outra espécie na fase adulta. Sim. Você não vê, por exemplo, um bezerro, uma vaca mamando em outra vaca, até o período do bezerrinho. Porém, isso faz com que as pessoas elas tenham cada dia mais uma deficiência da lactase. Por isso que se fala tanto em intolerância à lactose. A lactose, a gente, se não nascer com a deficiência, a gente vai gradativamente, ao longo dos anos, perdendo essa enzima. Mas se você for uma pessoa que faz muita questão em tomar leite, a gente hoje tem leites vegetais que pode substituir. Foi-se criado um mito com relação ao leite no passado, com relação ao cálcio, mas a gente hoje tem alimentos que substituem melhor Suprem isso, né? essa fonte de cálcio do que o leite. Ok, doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. A gente adorou saber todas essas informações e, claro, passar para todo mundo que está em casa. Foi um prazer. Obrigado. Foi ótimo, obrigado. Até a próxima.